Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gilmar Mendes Convida. Tava com saudade já de fazer, nunca mais tinha feito, né? Tava fazendo alguns cursos aí durante a semana e aí atrapalharam muito, mas estamos de volta aí com Gilmar Mendes Convida para mais uma live aí muito boa como todas as demais, né? Modéstia à parte. Já completamos aí mais de um ano com esse projeto, começou em abril e estamos aqui novamente hoje para falar sobre custos previdenciários, como reduzi-los, né? E a gente traz aí o grande mestre Sinésio, uma das referências nacionais na área de custeio, que é muito raro a gente achar profissionais dessa área. A maioria só quer falar de benefício, quer falar de coisa boa, né? E vamos ter um bate-papo bem interessante, bem legal sobre esse tema. Para a galera aí de departamento pessoal, de RH, de saúde e segurança do trabalho, principalmente, né? Os empresários que estão assistindo aí, administradores de empresa. Vai ser bem legal, bem interessante para todos nós. E claro, né, contamos com a participação de vocês aí. Ficarem bem atentos, mandar perguntas se tiver, comentários. Grande Charles, saudação, meu irmão. Né, todos estão chegando, convida o povo aí, 43 pessoas aí acompanhando. Tá muito pouco. Hoje eu quero no mínimo 100 batendo aí ao vivo, porque não é todo dia que a gente tem a grande satisfação aí de falar, de ter esse convidado ilustre aí, grande cinésico. Eu tive a honra aí de conhecer num curso que eu fiz com ele lá em 2011, talvez eu nem lembre disso, lá na ESAD, na Escola de Advocacia, uma turma cheia de advogado e eu de contador lá no meio, e ainda com o nome de Gilmar Mendes, né? Foi a resenha, mas ali eu conheci grandes mestres da área previdenciária. Incluindo o Sinésio, que também foi um dos professores. Depois tive a honra de tê-lo como professor lá na pós da Dom Pedro, que a gente coordena, que Charles também é um dos professores lá nosso. E de lá para cá, pronto, né? Só fortaleceu a amizade, o companheirismo, a admiração. Tá sempre acompanhando e eu sempre acompanhando também. É a segunda live que a gente faz com ele, né? A gente fez um em junho do ano passado. Vai fazer um ano daqui a, salvo engano, 3 semanas e estamos aqui de novo, novamente, outra vez. Eu acho que ele já está até por aí. Cinezinho, eu acho que eu vi você entrando aí. Dá só um salve aí, manda algum sinal aí no chat, para ficar mais fácil para te convidar. Para você já entrar, já te vi aqui, pronto. Já. Charles, se você ficar aí, daqui a pouco eu vou te chamar para entrar também ao vivo. Eu sei que você gosta dessas surpresas. Então, grande Sinésio. Ô, meu querido, tudo em paz? Tudo em paz, meu querido, sejam Que bem-vindos. prazer, renovado. Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, melhor agora, né? Falando com a referência nacional em custeio previdenciário, para ficar muito alegre com sua presença, né? Você é meu amigo, é generoso. Eu sou um eterno estudante. Só estou nessa caminhada há 36 anos só. Apenas Caminhando, 36 estudando e anos, né? estudando cada vez mais. E continua correndo, fazendo aqueles quilômetros, a caminhada, tal, mantendo o físico em dias? Tranquilo. Tem que cuidar, tem que ficar em casa e cuidar do físico, da saúde, enfim. O momento é um momento delicado, não temos que nos apavorar, mas temos que tomar todas as precauções, né, necessárias, distanciamento social, lavar as mãos, máscara, sair pouco, evitar exatamente a aglomeração. Fiquei preocupado agora no Dia das Mães, que soube que o shopping estava como se não tivesse amanhã. É uma coisa impressionante, entendeu? Então a gente precisa ter cuidado. Verdade. Gente, o nosso tema de hoje é como reduzir custos previdenciários e o meu convidado é Sinésio Cirino, advogado militante na área de custeio previdenciário,
sócio do escritório Pessoa e Pessoa, advogados associados, para mim um dos maiores aqui da Bahia. Auditor fiscal da Receita Federal aposentado, parecerista na área previdenciária, autor, coordenador e coautor de vários livros ligados à área previdenciária, incluindo a parte de custeio, e também professor, né, de direito previdenciário, de cursos fechados para empresa, de pós-graduação em direito previdenciário, direito tributário, direito do trabalho em todo o território nacional. Imagina como eu estou aqui nervoso de fazer essa live com essa figura, rapaz. Você é um brincalhão. Você achou reconhecido por todos. Gente, convida o povo aí, clica aí no aviãozinho, vai mandando um convite para as pessoas aí, live imperdível. Claro que vai ficar gravado aí para quem quiser assistir depois. Hoje nós vamos falar sobre diversos temas, principalmente a área de saúde e segurança, né, Sinésio? NETEC. Exato. Nós vamos focar exatamente na área de segurança e medicina do trabalho, né? Discutir um pouco dessa área do SST, voltado exatamente para reduzir, né, a acidentalidade, não é? Investir nessa área hoje é fundamental, porque a situação é crítica. A situação do acidente de trabalho no Brasil, ela é muito crítica, entendeu? Nós vamos mostrar aqui, vamos mostrar aí nisso alguns dados estatísticos que não nos ajudam, né? Isso, já começando a falar nisso, e como você usa essa frase que a situação é crítica, você tem algum dado estatístico sobre essa questão de acidente de trabalho aqui no Brasil para a gente, Sinésio? Eu acho que é um dado que eu fico muito curioso em saber, que a gente não tem noção da dimensão da coisa, né? Você tem algum estudo em relação a isso? Vocês vão me permitir fazer aqui uma... Pode pescar, claro, sim, porra, não tem como. O computador está aqui do lado, porque como a gente não pode passar os vídeos do Instagram, eu vou aqui pescar. Por exemplo, em 200 países, dentro de 200 países, nós estamos nos acidentes sem mortes no 5º lugar. Só perdemos para Colômbia, França, Alemanha e Estados Unidos. Quando se fala em acidente com morte, nós pioramos. Ficamos no 4º lugar. É mesmo, velho? Perdendo para Estados Unidos, Finlândia, China, depois vem o Brasil. É muito precária a situação. Até para a China a gente ganha, né? China, Japão... Eu me preocupo muito. Acho que a situação é terrível. Entendeu? Eu agora, como fala a minha mãe, fiquei besta. Mas vamos ver outros dados aqui. Por exemplo, na Bahia, vamos ver a Bahia aqui. A Bahia, ela, no que diz respeito a trabalhadores registrados, empregados, nós estamos na 6ª posição no Brasil. Mas quando fala-se em acidente, esses dados são de 2017, não temos novos, nós estamos na 7ª posição. Dos piores. Da maior quantidade. 7ª posição, e quando se fala em óbito, um acidente com óbito, estamos também na 7ª. Na 7ª, com o maior número de acidentes com óbito no Brasil. A Bahia é o 7º estado. É algo terrível, dramático. Entendeu? Nós temos aqui outros dados. O setor econômico. É isso que eu ia perguntar. Qual a área? Não sei se... a gente pensa em construção civil, mas a gente tem pior, não é? Se segure na cadeira aí. Segurei. Em relação ao setor econômico, dados de 2017 ainda, nós estamos em 50 serviços, que engloba serviço e comércio, são 54,47%. Mais da metade. Mais da metade. A indústria, 34,55%. E o agronegócio, 10,98%. O agronegócio, o que a gente aqui imagina, né? Uma live que eu fiz pela Fundação Brasileira de Contabilidade com o professor e mestre Adeildo Osório. Com Adeildo, sim. Ele ficou assustado. Agora, tem uma justificativa, Gilmar. Na verdade,
a indústria tenderia a ser a área com mais acidente. Mas, na verdade, a indústria ela está melhor equipada, ela investe mais em segurança, ela tem toda uma tradição longa de prevenção. Já a área de comércio, serviço de comércio, a área que mais contrata, é uma área muito dispersa, porque os trabalhadores estão em pequenas e médias empresas, etc. A sistemática para prevenir o acidente de trabalho é muito complicada, É entendeu? outra cultura, né? Muito disperso, é muito difuso. A questão é muito difuso para você melhorar essa situação. Agora, lembrando, por exemplo, que na área da indústria, a área que é campeã, infelizmente, e se mantém campeã, é a Constituição Civil, né? Construção civil, né? Eu imaginava. Agora eu fiquei surpreso por indústria não estar na frente de comércio e serviço. Juro que, para mim, eu erraria se fosse numa prova essa aí, viu? Eu achava que a indústria era maior. Eu quero saber quem não erraria. Quem não erraria. Agora, eu puxei aqui, só por curiosidade, quais são os acidentes que mais ocorrem. Aí nós temos aqui uns 12, 13 quedas, muita queda, né? Com consequências danosas. Sim. Né? Choques contra objetos, choques elétricos. Choque contra objetos é o seguinte: o cara se bate. Se bate. Ele cai. Equilíbrio, o chão está em cima do derrapante. Problemas graves. Golpes provocados por ferramentas. O jeito ele vai bater na coisa, ele bate no dedo da mão, ele quebra a mão, e aí vai. Cortes, fraturas, contusões, amputação. Acontece demais. O povo está desatento, né, rapaz? Esmagamento. Está desatento, povo. A culpa é do WhatsApp, do celular. Na área da indústria, as quedas, elas são de alturas consideráveis. Eu mesmo tenho um primo que, graças a Deus, hoje está bem, mas no passado, aí, com 10, 15 anos, teve uma queda significativa lá no Polo Petroquímico, na empresa que ele trabalhava, e é de altura, assim, que você fala assim, se o cara cair, morreu. Mas, aí o técnico de segurança, o engenheiro de segurança morre do coração, né? Nós temos também lesões, a denominada LE, né? Muito conhecida, lesões por esforço repetitivo. Temos a DORC, distribuição osteomuscular. Temos muitas queimaduras. Uso incorreto de equipamentos e máquinas. Entendeu? Às vezes por falta de treinamento, ou por treinamento deficiente, ou por falta de atenção. Enfim, muito estresse. Ansiedade. Ansiedade combinada com muita depressão. Esse momento que nós estamos vivendo mesmo é um momento muito delicado. Sim. As pessoas precisam encontrar mecanismos de se envolver com alguma atividade, para fazer alguma coisa que goste, né? Para evitar ocupar a mente, inteligência emocional. Infelizmente, isso está refletido na família, muita gente se separando por conta disso, que o número de separação de março de 2020 para cá tem sido significativo, não é? Em função dessa coisa. E dizem também que, nesse momento, marido e mulher estão se conhecendo. Tá ficando um tempo. Parece uma pessoa legal, eu conheci agora. Né? Enquanto estava trabalhando, saindo cedo e voltando tarde, assistindo uma novela oficial. Era o que salvava, né? Era o que salvava agora. Para ele, era o que salvava. São esses dados que eu separei aí para a pessoa ter ideia exatamente do significado do acidente de trabalho no Brasil. Me surpreende essa questão da indústria não ser a maior e também da Bahia estar em 7º lugar, né? Em índice de acidentes, principalmente com morte, né? Exatamente.
Boa Com noite, moto sem Daniel. moto, no caso, com moto ou sem moto, fica em sétimo lugar, quando deveria aí ficar na sexta, na quinta, porque é sexto no número de contratação e sétimo no acidente. Precisamos melhorar muito. Entendeu? Claro que a gente sabe que, do ponto de vista social, as empresas necessitam, vale a pena, né, investir aí na prevenção de acidentes, na redução de acidentes, né, que a gente vê algumas empresas realmente levando a sério para evitar essa acidentalidade, né? A vida humana acima de tudo. Mas analisando para aquele outro lado do empresário que pensa logo na questão econômica, financeira, tributária, vale a pena também investir na prevenção e redução de acidentes, Olha, Sinésio? eu tenho defendido que sim, entendeu, Gilmar? Eu tenho defendido que. E o empresário, ele está, já de um tempo para cá, 2, 3 anos, 4, ele está entendendo que investir em prevenção de acidente de trabalho, investir em SST, dá lucro. Dá lucro. Ou seja, antes, para que contratar pessoal? Espera aí, vamos fazer aqui uma pouquinha. Mas eles estão entendendo, principalmente depois de 2010, ou melhor, a partir de 2010. Porque a partir de 2010 entrou o FAP, Sim. Fator de acidentário de prevenção. Ora, o FAP ele fez uma verdadeira revolução. Gosto sempre de lembrar que o FAP, como o NTEP, que a gente vai ver depois, é criação do professor, do auditor ativo, o professor Paulo Rogério. Sim, grande referência também. Meu amigo e irmão, eu costumo chamá-lo de Paulo Show, em face da competência, da capacidade. Você precisa, inclusive, convidá-lo para estar com você uma hora dessa. Só depende da sua intermediação e fazer essa ponte, viu? Vou fazer essa intermediação porque é Paulo Show. Fui eu que apelidei, joguei isso no Brasil e está pegando. A gente vai fazer uma live nós três, então. Tem como fazer pelo Instagram, até 4, a gente vai fazer nós três a live, viu? Pronto. Nós vamos conversar sobre isso. Vamos. Eu também dizer da importância que ele falar para você na Bahia e no Brasil. Ora, então, o FAP, ele acabou por trazer um diferencial fundamental. Porque até 2009, vamos pegar a construtora, eu sempre gosto de dar exemplo da construtora, porque é o maior problema no acidente. Então, a construtora, vamos imaginar duas construtoras, uma do lado da outra, uma investindo em prevenção de acidentes e outra não está nem aí. Até 2009, tanto a que estava investindo quanto a que não investiu, pagava sobre a folha a mesma alíquota. Mesma 3%. Coisa. Então, é injusto, né? Para que investir? Se eu sou do segmento de construção civil e vou ter que pagar 3% de qualquer jeito sobre a folha de pagamento. Injusto. A partir de 2010 a coisa mudou. Porque o FAP acabou tornando o RAT, antigo SAT, num tributo gerenciável. Perfeito. Se eu investir em prevenção, aí esse RAT pode reduzir pela metade, ao invés de 3, 1,5, ou então dobrar. Duplicar. Aí de 3 para 6. Fator 2, Ora, passa a valer a pena. Passa a ser importante. A empresa, portanto, que investe em segurança, ela tende a ter menor número de acidentes e, por consequência, vai ter um gasto menor. Vai fazer uma economia, vai reduzir os custos. Não é? O caixa vai sobrar mais dinheiro. Eu, inclusive, vou apresentar aí, num determinado momento, uma economia. Eu fiz uns dados aqui de alguns segmentos, os 5 segmentos, para a gente ver o significado em número
em reais na economia possível das empresas quando investem em prevenção. Pois é. Perfeito, perfeito. Então, vale a pena, em síntese, investir sim, pelo ponto de vista financeiro e tributário, vale a pena investir em SST. Jaldo tá mandando um abraço aqui para você. Quem? Grande Heraldo. O homem fez aniversário antes de ontem. Grande Heraldo, estava comigo hoje de manhã, meu chefe lá no CRC. Heraldo. Heraldo é gente boa demais. Muito finíssimo. Cida colocou que surpreendeu também esses dados de acidente, né, de trabalho e a questão da estatística. Sueli colocou que a maioria dos acidentes é negligência do próprio funcionário e o vício de celular que tira a atenção. Né? Marineva, obrigado. Gaurangel Pinheiro também. Melo Sonja também aí acompanhando. Sinésio, existem os nexos previdenciários, não é? Quais são as espécies de nexos que geram os acidentes de trabalho no nosso país? Olha, nós temos essencialmente 3 nexos. O professor Paulo Rogério, que eu acabo de citar, ele aponta, a partir do artigo 19 a 23 da 8.213, que regra o acidente de trabalho no Brasil, ele aponta 7. Mas eu vou ficar apontando aqui, vou apontar apenas os 3 tradicionais, que são os acidentes, o nexo técnico individual, o que abrange aos acidentes típicos, que são as lesões agudas, né? Porque a pessoa só entende que tem acidente de trabalho quando ele se arrebenta. Enquanto não se arrebenta, não é acidente, em muitas situações. Ou então quando morre. Abrange também, eu contei na live anterior, a seguinte caso real. Eu assisti um curso, coisa de 20 anos, lá no Hotel da Bahia, com a professora Leni Xavier. E ela contou, a mestre gigante nessa área, e ela contou um caso para mostrar que acidente de trabalho acontecia nas mais diversas situações. E lá ela contou a história de um trabalhador caminhando no corredor da empresa, de repente a lâmpada cai na cabeça dele. Que mira da lâmpada, hein? Cai uma lâmpada. Ele sente aquele negócio assim e chega na sala dele e conta aos colegas. Aí todo mundo brincou, etc. Achou que não teve nada. Não. Horas depois, ele começou a sentir uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça e se queixou lá com o chefe e o chefe liberou, mas embaixo de gozação. Todo mundo dizendo, não sei o que, aquela coisa, frescura. Ocorre, no dia seguinte ele não compareceu ao trabalho. Foi mais brincadeira em cima do cara. Em cima dele. 2 dias depois, o pessoal estava enterrando esse rapaz. Sério? Enterrando. Aí ela disse, mas quem ia imaginar que aquela lâmpada era acidente de trabalho? Se aquela lâmpada deveria gerar um acate. Ninguém. Verdade. E contou outras situações, não é? Que demonstra que a gente não pode pensar só em lesão aguda, não só em se arrebentar, não só em queimadura, não só em bater na ferramenta, se chocar, quedas, etc, etc. O outro nexo é o nexo técnico profissional do trabalho, né? Que abrange as doenças ocupacionais. Né? Estão listadas as situações na letra A e B do anexo 2 do decreto 3.048. O regulamento. Lá estão as doenças ocupacionais, ou especificamente, como diz a legislação trabalhista, porque a legislação previdenciária, que a legislação previdenciária não fala de doença ocupacional. Quem fala é a previdenciária. A legislação trabalhista. Então,
a lista A e B do inciso Regulamento. do anexo 2 do 3048, ele traz as doenças, né, que podem, inclusive, não estando ali, podem ser incluídas, a depender das condições especiais para as quais esse trabalho, com as quais esse trabalho vem sendo desenvolvido. Por exemplo, perguntam muito, eu vou até adiantar, a questão da Covid. É, A Covid, rapaz, professor, a Covid é acidente de trabalho ou não é? Né? eu fiz uma live com o doutor Agenor, juiz de trabalho, sobre isso, e até hoje perguntam se é ou não é. Eu assisti a live com o mestre Agenor na época. Agenor. Parabéns. O entendimento continua aquele, o Supremo diz, olha, não é não, mas se tiver em condições excepcionais e condições especiais de trabalho, pode ser considerado. E isso tem respaldo, é bom que se diga, no parágrafo 2º do artigo 20 da 8.213. Não sei se você tem aí a lei, tem acesso aí à lei 8.213. Tenho, peraí. 8.213. Eu acho que vale a pena. Artigo 20 parágrafo 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Pronto. Está aí o fundamento. Em condições, em situações especiais, excepcionais, se o trabalho é desenvolvido, apesar de não estar na lista, não está na lista, não está nem na lista A nem B, mas pode ser incluído nessas condições, se as condições forem especiais. Então, muitas situações, nós estamos aí vendo muitas reclamações trabalhistas, né, nesse sentido, muitas cobranças para que isso se ocorra. Viu? Sim. Em algumas situações, por exemplo, está chamando a atenção o caixa de banco, ou caixa de supermercado, o número de acidentes de Covid imenso. Imenso. Motorista de ônibus. Motorista cobrador de ônibus. Inclusive a imunização. Para mim, quem estava em atividade essencial, que continuou funcionando, assim como os policiais, dentre outros, eram para ser os primeiros, logo depois do pessoal da área de saúde. Mas sem dúvida. O número é grande. E, por fim, nós temos um nexo técnico epidemiológico, chamado NTEP, que é da autoria também do professor Paulo Rogério, Paulo Show, como é conhecido hoje. Ora, o interessante do nexo técnico epidemiológico é que nós sabemos que a CAT, há uma subnotificação de CAT. Sim. Ora, porque a empresa não consegue identificar aquela situação, aquela lâmpada na cabeça como acidente de trabalho, ora, porque não se arrebentou, não é acidente. E o próprio trabalhador, ele não tem muita consciência que sofreu um acidente. Ora, porque é o seguinte, muitas confundem CAT com afastamento, que são coisas distintas. Exatamente. Pode ocorrer o acidente e não ocorrer o afastamento. Quando afasta. E muitas não fazem CAT por conta do FAP. Já que não ultrapassou 15 dias, não vamos fazer para não impactar no FAP. Vamos ser sinceros, impactar no FAP, vai ter, como nós vamos ver, custos indiretos, vai ter que pagar estabilidade no emprego, vai ter que pagar FGTS, pode ter ação regressiva. Nós vamos ver aí um pouco disso no final. Ora, mas o nexo técnico-epidemiológico, ele veio em socorro do trabalhador no sentido do seguinte: como é que ocorre? Ocorre do cruzamento
entre o Código Nacional de Atividade Econômica, CNAE, cruzando com a CID, a Classificação Internacional da Doença. Se a lista C do anexo 2 do decreto 3.048, que existe, no anexo 2 existe lista A e B para doenças ocupacionais e lista C para o NTEP. Ora, então, se nós temos um CNAE e aquele CNAE absorve determinados tipos, se houver essa conexão, a perícia médica federal, não é mais do INSS, é federal, ela conclui que existe o NTEP. E, portanto, converte o benefício comum, muitas vezes o comum, em benefício acidentário. Entendeu? Ora, é bem verdade que essa conclusão ela é relativa, é uma presunção relativa e, portanto, o ônus da prova é invertido e a empresa vai ter que demonstrar que não ocorreu em face do trabalho. Que aquela dor no ombro, nas costas, etc., aconteceu, por exemplo, em função da atividade esportiva que o sujeito costuma ter nos finais de semana. Que aconteceu aquela questão porque o sujeito é fumante, é porque ele está muito gordo, está obeso, ou então é fruto de uma doença degenerativa e coisas que tais. Entendeu? Ora, verdade. Então, esses 3 nexos são os nexos que acabam por gerar o acidente de trabalho no Brasil. Eu espero ter atendido o seu questionamento. Sim, e você tocou num tema aí que eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouquinho sobre essa questão aí de conversão de B31 para B91 e vice-versa. Daqui a pouquinho. Segura aí. Beleza, tem uma outra antes. Deixa eu mandar um abraço aqui, Sinésio. Olha quem falou aqui, Rafael, do Grupo Rapo, engenheiro de segurança. Rafael Pinheiro, grande parceiro, irmão. Vai estar ministrando um curso aí de social para SST. Diz que te conhece há mais de 25 anos. Diz que você tinha um escritório no Tororó, próximo à casa da avó dele. Ó quanto tempo. Grande abraço para ele. Ó quanto tempo ele te observa. E o nosso querido também aqui da PSC Contábil, lá de... Peraí, vou me lembrar aqui. Conceição do Coité aí também, representando aí. Que a gente ministrou, inclusive, uma palestra lá, eu e o Rafael, uma vez. Lá, sob intermediação dele aí, ó. Dilma, a avó dele, viu? Rafael disse que Dilma é a avó dele. Deve conhecer aí o senhor, viu? Sinezinho, estávamos falando, você falou agora há pouco de RAT, de FAP, e aí tem lá na nossa querida Cefip um negócio com tal de RAT, de FAP, de RAT ajustado. Fala um pouquinho sobre esses 3 temas e o que é que isso reflete nos custos previdenciários para a empresa. Pergunta fantástica. Misturou bem. Essa mistura aí, ela dá samba. Dá samba. Samba bom e samba ruim. Né? Depende da opção da empresa. Se a empresa resolve investir, não é, em segurança e saúde do trabalhador, o samba é um samba maravilhoso. Do contrário, porque são custos diretos. Nós vamos ver, basicamente, o seguinte: o risco ambientais do trabalho antigo SAT, né, ele tem fundamento constitucional. Eu até separei aqui o inciso 28, o artigo 7º, pela sua importância, diz assim: seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Quem paga 1, 2 ou 3 é o trabalhador, é o empregador, sem excluir a indenização que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa.
é outro fantasma que assusta, assusta a empresa. A empresa fica assustada porque as ações trabalhistas, né, no âmbito do trabalho, porque a competência, nesse caso, essas ações de indenização por danos materiais, por danos morais, por dano estético, é da competência da Justiça do Trabalho. Né? E tem a reforma trabalhista também que trouxe aí essa questão de danos, né? Hein? A reforma trabalhista que trouxe aí a questão de danos também. Com certeza. A reforma trabalhista, ela reforçou essa questão e hoje é uma realidade que custa, pesa no bolso do empresário. Ora, o fundamento constitucional está na Lei 8.212 e no Decreto 3.048, apontando o seguinte: a empresa paga 1, 2 ou 3, a depender do risco, se o risco for leve, médio ou grave, em face da atividade preponderante. O que é atividade preponderante? Que muita gente acha que é o KNAI principal. Muita gente fala assim, não é o que está lá com o KNAI principal. Explica pra gente aí, Sinésio, o que é KNAI preponderante, para o pessoal saber que não tem a ver com o KNAI principal da empresa. Você entende muito, né? Não é por acaso que é o homem que gira na questão trabalhista, na questão previdenciária e coisas que tá aí. Eu assisti recentemente alguns cursos com você, social, etc. É uma festa permanente. Vale a pena porque você é didático, é direto e é prático. Facilita. Para que eu fique envergonhado. Eu passei o quê? Alguns sábados com você. Sábado o dia todo. 8 horas. Você passar 8 horas atentos, o professor precisa ser com sua qualidade. Entendeu? Fundamental. Ora, então, vamos distinguir, né? Distinguir a atividade principal, que consta lá no CNPJ, como você adiantou, da atividade preponderante. E a atividade preponderante não tem nada a ver com o lucro, não tem nada a ver com o faturamento da empresa. Como nós estamos falando de acidente de trabalho, a atividade preponderante é aquela que tenha maior número de segurado empregado e avulso por estabelecimento e não Perfeito. por empresa. Né? No passado era por empresa, mas o STJ, né, mostrou, definiu que não, até janeiro de 2014, né, salvo engano, ver se minha memória está boa, até janeiro de 2014 era por empresa, por alíquota única para todos os estabelecimentos. Nós fazíamos uma checagem mensal para verificar se uma empresa tinha, por exemplo, estabelecimento. Eu dei um exemplo que eu vivi e que eu esqueci de um detalhe. Como é importante para a empresa que eu vou dizer? A empresa ela tem que verificar mensalmente o enquadramento dela na atividade preponderante. Não pode ser assim, é 3%, é 3%, é 2%, é 1%, não. Ela tem que verificar mensalmente. E, na época, eu fui auditar uma concessionária de veículos, que tinha 5 atividades. Tinha um estabelecimento único com 5 atividades. Tinha venda de veículo novo, veículo velho, usado, né? Manutenção, oficina. Peça, venda de peça, oficina, lanchonete, papapá. Eu fui, e na época a decadência previdenciária, absurdamente, era ainda de 10 anos. Então eu auditava 10 anos. Nossa! Pronto, fui fazer uma amostragem para ver como é que a empresa estava se enquadrando. Primeiro mês que eu escolhi aleatoriamente, a empresa estava fazendo errado.
Já disparou o alarme, né? Chamou a atenção. Pronto. Eu aí sou obrigado A fazer a ver mais. mês a mês. E passei calculando para ver o quê? Ora, qual era a atividade? Se era oficina, se era carro novo, se era carro velho, essas coisas. Fiz 10 anos de cálculo. O único Nossa, errado foi o mês mês a que eu mês. escolhi primeiro. Primeiro erro só aconteceu naquele mês. Mas trabalhei. Então, hoje, como aquela empresa só tinha um estabelecimento, a situação é a mesma. Mas se ela tivesse filiais, mais de um estabelecimento, eu teria que ver se Por tivesse estabelecimento. duas, vamos dizer, na matriz, 3 atividades, na filial, 4, na segunda filial, tinha 2 atividades. Aí nós tínhamos que verificar a atividade preponderante, ou seja, que tiver maior número de segurados, empregados e avulsos, Avulsos. por estabelecimento. Então, a matriz podia ser 3% e a filial 1, a filial 002 ser 2% e a 003 ser 1%, a depender das atividades. É mais Que não tem justo, nada a né? ver com a atividade principal. É mais É a justo, mas atividade dá um trabalho para fazer essa apuração, né? É mais justo, Esses mas dá um dados trabalho, aqui, né? hein? É mais justo dessa forma, mas dá um trabalho imenso, né? Dá um trabalho e a empresa, o chefe de recursos humanos que me ouve, tem que estar atento quando for fazer os cálculos, para, de repente, verificar. Meu estabelecimento tem mais de uma atividade? Ah, tem. Então, verificar qual é a atividade preponderante. E a atividade de verificar depois, voltar lá no anexo 5, do decreto 2048, para ver qual é a alíquota aplicável. Ora, já falamos, portanto, do RAT. Vamos para... esse dado aqui, interessante, se pudesse mostrar o slide, eu extraí do livro Prática Empresarial Previdenciária, dos professores Ivan Kertzmann, do Alzemir Santana e Raimundo Dantas. Livro lançado ano passado, fantástico. Ivan dispensa comentário, né? Ivan, Alzemir e Raimundo, que são auditores também, né, com uma visão prática extraordinária do custeio previdenciário. Ora, então, eu extraí dizendo aqui, até janeiro de 2014, alíquota única para todos os estabelecimentos, matriz e filial. Ora, a partir de 2014, RAT por estabelecimento. Ora, aí nós temos o FAP. Ele falou, fale do RAT, fale do FAP e fale do RAT ajustado. Ora, o FAP, como eu já afirmei aqui, FAP é fator acidentário de prevenção. Se você investe, se a empresa investe em prevenção de acidente de trabalho, ela pode ter o seu FAP reduzido em até 50%. Metade. No exemplo da construtora. Ou então, aumentado em 100%. 100%, metade ou dobro. Da metade até o dobro. Metade ou dobro. Ou uma construtora pode pagar até. Então, isso pode ser gradativo. Não vai para a conta. Então, ou paga 1,5% ou paga 6%. Ora, esse cálculo passou, a lei é de 2006, mas só passou a ser aplicada a partir de 2010, quando o RAT, reafirmo, passou a ser um único tributo gerenciável no Brasil. Um único gerenciável. Porque repito, se a empresa investe em SST, ela permitirá que o custo sobre a folha, o custo direto sobre a folha, seja reduzido de forma significativa.
Ora, mas nós temos o RAT ajustado. O que vem a ser o RAT ajustado? É a multiplicação do RAT-SAT vezes FAP, que acaba resultando no RAT ajustado. Então, até 2009, eu disse aqui que a construtora que investia, que não investia, pagava a mesma coisa, 3%. Mas a partir de 2010, quem investe tem menos acidente e, por consequência, tem um FAP menor. O FAP ele é publicado todo mês de setembro de cada ano. E é permitido que a empresa conteste o FAP. Lembrando que o FAP é sigiloso. Você só acessa o FAP através de senha no sistema FAP. Portanto, FAP Web. Só a empresa pode ter acesso àquele dado. O concorrente, por exemplo, não pode. O concorrente adoraria saber qual é o FAP do seu hexadverso. Ora, o que é que acontece? Essa multiplicação RAT vezes FAP resulta no RAT ajustado, que é este RAT ajustado que é aplicado sobre a folha de pagamento. Perfeito. Incidente sobre a folha, gerando esse custo direto, que nós vamos ver que a acidentalidade provoca também custos indiretos. Sim. Entendeu? Nós ainda vamos mostrar aqui exatamente esse dado. Nível da aplicação do RAT ajustado. Pronto. Cadê? Rita colocou aqui, uma empresa com atividade financeira é considerada risco médio? Rita, está aí no decreto, né, 3.048, anexo 5, vai depender do KNAI preponderante. Né? Quando você fala atividade financeira, pode ter vários tipos, né? Tem que saber qual o KNAI preponderante, de acordo com o número de segurados, tal como o Sinésio falou. E lá no anexo 5 do decreto 3.048, você vai encontrar qual é a alíquota RAT correspondente. Né? Obrigado, meninas. Exatamente. É uma pergunta interessante aqui, Sinésio, de Rita da Conceição. A rotatividade impacta no FAP? Impacta. A rotatividade, ela impacta no FAP, inclusive a contestação que a gente faz em novembro. Fiz muitas no ano passado, de muitas empresas. Você agora está do outro lado, né, Sinésio? Eu estou do outro lado. Eu pulei o balcão. Eu estou do outro lado do balcão. Como eu costumo brincar muito com meu amigo e colega, o professor Jalgo Cotrim, advogado da área de CMS. Né? Você está precisando falar com esse homem também. É muito curioso na matéria, auditor aposentado, mas de longa experiência, e passou a advogar ele com os filhos, e é um sucesso na região. Olha quem está aí também. Esse aqui você não conhece não, Sinésio. Quem está aí assistindo aí é Túlio. Você não conhece não, né? Túlio, você não conhece não, né? Túlio, do CRC. Túlio. Túlio é mestre. Túlio Sérvio. Né? Sérvio Túlio. Um homem que comanda a fiscalização do Conselho de Contabilidade. Nesse tanto falando do chefe, agora falando do vice-presidente da área, né? Sexta-feira estaremos lá na reunião. Meu amigo, meu irmão. O ano passado nós fizemos umas 2 lives juntos. Entendeu? Ora, mas a questão do FAP, da contestação, da rotatividade, é o seguinte: o ideal, Gilmar, é que não é a empresa fazer FAP e fazer contestação só em novembro. O ideal é que a empresa possa ter uma assessoria jurídica própria ou terceirizada para acompanhar o processo de conversão, que você me disse que vem aí uma pergunta. Vou largar daqui a pouco. E a gente chega lá e explica melhor.
para que a empresa possa acompanhar isso mensalmente. Porque ao longo do ano, a depender do tamanho da empresa, acontece N conversões, que vai impactar diretamente no FAP. Ora, por exemplo, lá no FAP, lá na contestação de novembro, o advogado fica quase de mão e pés atados. Por quê? Porque a contestação ela é pontual. Por exemplo, eu só posso tratar das divergências ocorridas entre a informação da empresa e os dados utilizados pelo INSS para o cálculo do FAP. Então, por exemplo, é o número de CAT. Por exemplo, a empresa informou que emitiu 30 CAT. No entanto, na hora do cálculo, o INSS trabalhou com o número de 50 CAT. 50. Aí eu vou dizer que é uma divergência, que o número não é 50 não, é 30. O número de benefício de auxílio por incapacidade temporária, definitiva, doença, a incapacidade B91 permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, pensão por morte acidentária, auxílio acidente, vou ter que demonstrar isso, porque essa discrepância entre a informação dada pela empresa e a utilizada no cálculo FAP pode gerar um terror para a empresa. E isso acontece, Nésio? Rotatividade. Então, eu só posso dizer que a rotatividade não é aquela utilizada pela empresa. Por quê? Porque na contestação do FAP não é permitido eu juntar documentos. E também não me permite argumentar. E eu contesto de que forma? Ora, eu só posso dizer que há divergência. Quer dizer, é por isso que é importante que a empresa que tenha uma dimensão grande, que tenha muitos empregados, que acontece muitos acidentes com empresas de segurança, né, em bancos, construção civil e outras, né, áreas da indústria, muitas empresas do polo petroquímico, que elas tenham, né, uma assessoria permanente, mensal, para exatamente ela poder, através do advogado, argumentar, juntar prova, demonstrar, portanto, que não é aquilo, que aquela conversão não é verdadeira. Está correto. Não condiz com a realidade. Ora, a rotatividade, portanto, eu só vou poder dizer que fazer uns cálculos lá e dizer que a rotatividade é aquela ou não. Sinésio, tem aqui também Jaldo agradecendo, Daniel Queiroz também, muito feliz de ver todos nós aqui. Grande abraço mesmo. Amorim. Olha que pergunta interessante aqui, Sinésio. Tem duas. Uma de Eusébio, perguntando aqui, olha, se pagar com FAP errado, pode compensar? Olha, interessante que foi feita essa pergunta na live anterior, muito semelhante. Uhum. Eu disse o seguinte, sim, a resposta é sim, porque só é tributo aquilo que estiver rigorosamente dentro da legalidade. Então, se eu pago em dobro, se eu pago em 3 vezes, já me ocorreu lá atrás, eu auditor, uma empresa que recolheu a mesma coisa 3 vezes. Ou com alíquota, em outras situações, alíquotas maiores, ou então base de cálculo maior, é claro que tem direito a compensar esses valores ou pedir restituição. 5 anos? 5 anos para fazer isso. Tem outra pergunta aqui, Sinésio, interessante também, ó. Por que a empresa que não teve CAT e nem auxílio-doença teve aumento do FAP?
Como é? Desculpa. Uma empresa não teve nenhum ACAT, não emitiu nenhum ACAT e nem teve auxílio-doença, mas aumentou o FAP. Ora, compreendeu? deve ter tido conversões de benefício, porque não precisa emitir CAT, né? Porque o NTEP, aquele cruzamento entre a atividade econômica, o Código Nacional de Atividade Econômica, vezes a CID, pode gerar. Agora, ela disse que não teve auxílio-doença, nem de espécie alguma, ou a empresa não tomou conhecimento de. Excelente, excelente. Olha, eu tenho me batido, depois que passei a advogar nessa área, eu tenho adotado alguns posicionamentos. Por exemplo, em todos os pedidos, de todas as contestações que faço, ou recurso, eu peço para que o INSS me notifique por e-mail, me notifique pessoalmente. Até agora, eu consegui sucesso. Eu até estranhei. Tomei um susto. Mas, se bem que só houve até agora um julgamento. Mas foi positivo. O primeiro julgamento eu já obtive essa coisa. Por quê? Tem que virar moda isso aí, viu? Eu me debato, e já tenho até feito alguns debates depois, na condição de advogado, é que o INSS precisa mudar esse mecanismo. Precisa formalmente notificar as empresas. As empresas, na falta de notificação formal, a empresa precisa acompanhar através de um site de benefício por incapacidade, precisa acompanhar. Eu costumo orientar semanalmente, se não houve transformação, se não houve conversão do benefício comum em acidentário em relação a um colaborador. E pior, é que muitas vezes esse colaborador ele foi demitido. Ele já foi demitido há 2 anos. Há 2 anos. Sim. E aí acontece que ele não perde a qualidade de segurança, vai perder aí com 3. E ele fica doente. Ele fica doente. O máximo de 3, a depender daquelas várias situações. 120, então, isso. Ora, ele conserva, como a lei, todos os direitos. Ora, aí pede benefício. O benefício é concedido normalmente, benefício comum. Só que a empresa nem se lembra mais desse cara. Esse cara foi demitido, 2 anos, a empresa nem lembra mais que ele existe. No entanto, ele conseguiu o benefício auxílio-doença comum. Sim. Depois a perícia médica, fazendo o cruzamento entre o Código Nacional da Atividade Econômica e a CID, converte esse benefício de comum para acidentário. O B91. E B91. Sai de B31 para o B91 e a empresa nem sonha. Nem sabia. Não sonha. Não sonha com isso. Entendeu? Então, infelizmente, pode ter acontecido isso. Evidentemente que no caso da pessoa que me perguntou aí, o nome eu não me lembro, foi Bela Artes. Ela está como Bela Artes. Ora, se ela teve acesso ao sistema FAP e não tem nenhum auxílio-doença, deveria estar lá. Se houve conversão, se houve a hipótese que eu coloquei, por exemplo, aí na hipótese ela teria que ter feito a contestação no mês de novembro. Se tivesse me procurado, nós tínhamos feito. Já fica aí para esse ano, né? Dá tempo para esse ano, né? Com certeza. Rafael colocou aqui, pode ter sido turnover. Rafael, quando ele deu exemplo da concessionária, eu lembrei de você, do curso que você fez, falando sobre a questão da concessionária. Sinésio, tem uma outra perguntinha aqui,
Em relação a FAP bloqueado, muita gente questiona. Você sabe me informar sobre isso? FAP bloqueado, por que é que fica como FAP bloqueado? Como é mesmo? Como O foi? FAP bloqueado. FAP Ah, sim. bloqueado. O problema todo é o seguinte: não é o FAP que fica bloqueado. Infelizmente, a gente vai repetindo as coisas vão sendo colocadas e todo mundo repete. Todo mundo repete. O que, na verdade, é bloqueado é a bonificação do FAP. Ficação. Porque Ora, o que é que significa? A empresa, ela teria direito a um FAP menor do que um. No entanto, ela teve um colaborador ficou com aposentadoria por invalidez. ou Aí, com a morte, né? aposentadoria por invalidez, ela bloqueia A o quê? bonificação. A A bonificação. bonificação. E, portanto, essa empresa vai pagar aquilo que ela vai pagar um vezes três, três. Um vezes 3. dois, dois. Um vezes um, um. Então, o que bloqueia não é repito, O não é o FAP. FAP, e sim a bonificação do FAP. Bonificação. A gente está falando muito da questão de conversão. E a gente vê muito na área de SST essa questão de conversão de benefício previdenciário, o B31, para o B91 acidentário, né? Eu sempre brinco que o 31 lembra muito da época do DDD da Telemar, né? O DDD da Telemar é 31. Eu falo assim, Telemar é uma coisa ruim, ou seja, não dá estabilidade, não tem FGTS durante o afastamento. E o 91 é aquele acidentário. Só que muitas vezes, quando ele fica mais de 15 dias afastado, é concedido o benefício por incapacidade temporária, né? O B31. Porém, sem que a Previdência notifique a empresa, acaba tendo essa conversão para o B91. Né? E isso causa reflexo no FAP, no custo, sem a empresa nem saber. A pergunta é, há uma fundamentação para isso, para essa conversão? Quais são as consequências que essa conversão pode trazer para as empresas, Sinésio? Pois é, esse tema é tema central, nevrálgico. Hoje eu diria que é o calcanhar daquilo das empresas. As empresas estão avejadas. Nos procura muito lá no Pessoa e Pessoa exatamente com essa angústia. Né? Hoje, trabalha comigo um advogado jovem, 30 anos, o Fábio Coelho, que nós temos nos deparado permanentemente com esses questionamentos e, graças a Deus, gerando algumas contratações que a gente pode aumentar se Deus quiser. Ora, a questão é a seguinte, você já explicou muito bem. O benefício de incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, ele é concedido a priori em um benefício comum ou previdenciário, o chamado B31. No entanto, a perícia médica federal, em um determinado momento no exame da matéria, chega à conclusão que do cruzamento do Código Nacional da Atividade Econômica vezes a CID, aquele benefício é espécie acidentária. Há o nexo. O negócio já começa errado, porque só o empregador é comunicado sobre isso. A empresa não é comunicada. A empresa toma conhecimento de duas formas. Uma, quando o próprio colaborador leva a comunicação de decisão do INSS para mostrar a empresa. Se levar. A outra hipótese é a empresa fazer aquele acompanhamento, fazer aquela gestão de afastamento. É muito importante a gestão de afastamento. A empresa precisa fazer a gestão de um lado dos afastamentos e do outro afastamento dos benefícios, ou melhor, gestão dos benefícios.
Ó, fazendo como? Acompanhando mensalmente e oriento. Nós orientamos, eu e o Fábio orientamos, semanalmente, olha, dá uma Ele olhada tá lá aí, no viu? sistema. Ele E tá lá aí, no viu? sistema vai pulando colaborador, que houve conversão. Aí nós recebemos da empresa, a empresa tem a recomendação nossa de, no mesmo dia que ela acessa a decisão de comunicação, ela nos comunica via e-mail. Olha, tem mais uma conversão aqui de Gilmar Mendes. Tem uma conversão aqui de João de Antônia de Maria. Ora, em seguida, né, nós tomamos ciência e a empresa vai, através dos setores saúde, segurança, RH, vai nos encaminhar as diversas documentações, porque nós precisamos, Me para explica aí. Uhum. a contestação ou recurso, nós precisamos de documentação que respalde. Nós precisamos de PPRA, de PCMSO, nós precisamos do parecer médico, nós precisamos das ressonâncias eventualmente realizadas, nós precisamos dos atestados médicos, dos laudos, nós precisamos de uma série de documentos, nós precisamos de ASO, enfim, para quê? Para poder respaldar aquela... Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos dizer, olha, isso não aconteceu por força do labor. Isso não aconteceu por força do trabalho da empresa. Ora, nós temos o sistema, deixa eu ver aqui, se eu consigo enxergar o nome. Só respondendo aí, Vani, tem um site DataPrev, Vani. Sistema de administração de benefício por incapacidade. Entre no Google e bote Sistema de Administração de Benefício por Incapacidade, aí você pode atender alguns dados, ter acesso ao benefício por incapacidade, a comunicação, na verdade, Isso. da comunicação mandada para o emprego. Ora, com base nessa comunicação e no pedido de documentação, nós vamos fazer contestação ou vamos fazer recurso. No caso, se a conversão se deu por NTEP, Sim. nexo técnico epidemiológico, cruzamento KNAI vezes CID, aí, nesse caso, cabe contestação. É o único caso que cabe contestação direta. Os demais cabe recurso. Os demais nexos. Então, contestação, que a contestação é dirigida à agência da Previdência que mantém o benefício. Mantém. Agência mantenedora do benefício. Vamos fazer a contestação para que o INSS possa, quem sabe, rever o seu posicionamento. Mas se o INSS mantém aquela posição, e o prazo de contestação é de 15 dias, é bom que se diga. Muito curto, viu? É 15 dias, prazo curto, com um detalhe. Esse prazo, do termo de início, é a data da GFIP. Então, por exemplo, nós estamos em maio. Sim. Em abril, nós recebemos a comunicação de decisão. Certo. O que acontece? Vamos dizer, 25 de abril. 25 de abril. Vou botar 28, que é a data do aniversário de meu saudoso irmão, César. Então, 28 de abril, a empresa toma conhecimento. O prazo vai contar a partir do dia 7 de maio. 7 de maio foi o prazo para enviar a GFIP da competência abril. Então, significa dizer que eu tenho que entrar com essa contestação até o dia 22. 15 dias do dia 7. De maio. De maio. Ficou claro, Gilmar? Ficou. Ora, aí
Aí, o INSS, contestei junto à agência mantenedora, o INSS manteve a posição. O que é que eu vou fazer? Vou recorrer à Junta de Recursos da Previdência Social. Tem Junta de Recursos em todos os estados. Sim. O Conselho de Recursos é que fica em Brasília. A JRPS faz parte do Conselho, mas está estadualizada. Ora, recorro, faço o encaminhamento pedindo, dou entrada no próprio INSS, né, no protocolo geral, entro lá com o recurso, e posso entrar também, eu estou até fazendo agora, no INSS Digital, que é um convênio com a OAB, para que a gente possa Interessante. fazer tudo pela OAB. Eu estou no processo de engajamento dessa situação. Então, a gente pode recorrer no prazo de 30 dias. Aí o prazo começa a contar da própria decisão, notificação. Por isso tem que ficar acompanhando sempre, né? Na hipótese aí, eu teria até o dia 27, 28 do mês de maio. Ora, no recurso, eu vou mostrar os fatos da questão jurídica, etc., e vou, evidentemente, trazer todos os argumentos e respaldando principalmente no parecer médico, que é fundamental, mas também verificando respaldo no PPRA, no PCMSO, no ASO, nos laudos, na ressonância, e assim por diante. Alego, por exemplo, que se trata de uma questão degenerativa. E a legislação diz lá no artigo 20 que doença degenerativa, parágrafo 1º, não é hipótese, veja aí, Doença do trabalho. Não é considerado doença do trabalho. Não é considerado acidente de trabalho. E, portanto, claro, o risco é o seguinte, tem que ser degenerativa. Porque se tiver uma concausa que agravou a situação, aí a coisa complica para o advogado. Falou uma pergunta aqui, Sinésio. Se passar do prazo de 15 dias ou da CEFI para entrar com a contestação, tem outra maneira de contestar? Só em novembro. Quando sair o FAP, né? Para contestar, não mais o NTEP, não mais nenhum nexo, mas sim contestar o próprio FAP. O próprio FAP. O próprio FAP. Ora, na verdade, eu não gosto de dizer isso porque não vou me responsabilizar pelo que eu vou dizer aqui. Não vou me responsabilizar. Mas, na prática, a JRPS, ela tem verificado muito pouco essa questão da tempestividade. Não tem sido muito observado. Passa batido, né? Deu entrada, bora analisar. Os julgadores, de uma forma assim muito sensata, dizem, olha, esse negócio é complicado, depois da GFIP, não sei o quê, não tem uma comunicação formal, é melhor trabalhar com o contraditório para a defesa, com a verdade dos fatos, né? Do que ficar negócio dessa questão formal, essa questão de nulidade. Então, eles com muita experiência acabam deixando de lado. Então, dá para você, se perder o prazo, jogar para ver se o barro é colado. Olha, mas, concluindo o tema conversão aqui, eu prometi muito, queria mostrar a economia possível por segmento. Sim. E eu fiz aqui exatamente a cada 1 milhão da folha de pagamento, se as empresas adotarem essas prevenções que falamos aqui e outras medidas de prevenção, terá uma economia anual a cada 1 milhão. Então, eu fiz assim, por exemplo, supermercados.
o RAT é de 2%, na Sim. forma do anexo 5 do decreto Anexo 5 do 3048. decreto. Sim. Aí eu considerei aqui o FAP pelo 2, o dobro, mais o dobro, e a possibilidade de ser 0,50. Então, nessa hipótese, se eu aplicar 2% de RAT vezes 2% de FAP, eu encontro um RAT ajustado de 4%. 4. Ora, significa que o máximo nessa hipótese seria sobre R$ 1.040.000. 40 mil. Isso. 4% Ora, de 1 milhão. e o RAT ajustado pela 0,50 seria 0,50 de 2 é 1%. 1% sobre 1 milhão dá R$ 10.000. 10 mil. 30 mil a menos. Pronto. A economia aí é 30 mil Mês. mensal. Mensal, 30 paus. 360 no ano. Ora, se você multiplica isso por 13, né? 13, na verdade, ainda tem o 13º, verdade. Você tem aí uma economia 390. anual de 390 mil reais. Em 5 anos, dá quase 2 milhões de economia, custos reduzidos. Nós estamos prometendo na live mostrar custos diretos e indiretos, né, que a empresa pode reduzir e pode, portanto, gastar menos. E nós estamos aqui mostrando as suas Fazendo isso. Eu mostrei aqui a Constituição Civil, que numa hipótese de o RAT 3%, o FAP 1,90 e pegando 0,50 mínimo, a economia mensal seria de R$ 42.000 e a anual de 546 mil. Muito Tem dinheiro. uma hipótese de empresa de segurança com a economia de até 585 mil anuais. Anuais, que é RAT 3 também, né? Bancos, que acontece muito. Diz que banco não acontece acidente, não. Acontece acidente para chuchu, principalmente doenças ocupacionais. Ele só conhece a lé. Mas não, existe muita coisa. Então, uma economia de 400, anual de 468. Indústria em geral, uma economia de até 507. Então, tributo gerenciável. O único tributo gerenciável é o RAT, por força do FAP. O que é que a empresa tem que fazer, Sinésio, então, para reduzir esses custos previdenciários? Olha, primeiro ter uma boa equipe. Uma equipe, realmente, uma equipe de RH, que seja brilhante, que seja aluno de Dilma Mendes, né? que estude na Dom Pedro, que tem uma pós fantástica, realmente muito boa. Eu já fiz muitos cursos, mas estou ficando velho aí. Não ministrou aula recente porque não quis, porque eu convidei, viu? Não, mas eu disse a você que quando a coisa for na semana, durante a semana e agora... Mutar. Virtual, só quer saber de mutar agora. O problema é que a gente tem que fazer após em pé. O velho já está terrível. Então, precisa ter uma equipe de RH sustentável, uma equipe da área médica, com um médico coordenador que conheça a matéria. Por exemplo, nosso escritório presta serviço a várias empresas e encontramos médicos da melhor qualidade. Entendeu? Tem um realmente, todos eles são muito bons. E um em especial é show. O homem é show também. A área de segurança, nessa mesma empresa, a área de segurança tem uma chefia segura, uma equipe azeitada. E, evidentemente, precisa da área jurídica forte, seja da própria empresa, ou seja, terceirizada. Pessoa e pessoa. E engenheiro de segurança é grupo rápido aí, com certeza absoluta. Essas 4 áreas precisam trabalhar, não é, de mãos dadas, para mensalmente combater, contestando ou recorrendo, as conversões, para evitar
que o FAP estoure, que o FAP cresça bastante e que, portanto, gere, ao invés de redução de custos, gerar ônus para a empresa. Ou seja, não tem economia, não. Entendeu? Então, Perfeito, realmente, é por aí. perfeito, perfeito. Sinésio, você estava falando muito a questão dos custos gerenciáveis, que é o FAP, dos custos diretos sobre a folha, né, do impacto do FAP. Em relação a custo indireto, quando ocorre acidente de trabalho, quais são esses custos indiretos que a empresa acaba assumindo em razão de ocorrência de acidente de trabalho? Olha, os custos indiretos, primeiro custo indireto terrível para a empresa, é uma pancada no estômago, é garantia de emprego mínima de 12 meses. Todo mundo só fala que a garantia é de 12 meses, mas não é 12 meses, não. Eu vou ler, porque eu estou visto em várias lives que eu tenho assistido, em comentários, etc. Garantia de 12 meses, não. É garantia mínima de 12 meses. Vou ler o artigo aqui, esse é o tema aqui, artigo 118. Dê uma lida a você, o artigo 118. 118 do decreto. Não, é da lei 8.213. Estou com ela aqui mesmo. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho após a ação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Que muita gente também confunde, né, auxílio-doença com auxílio-acidente, mas depois a gente fala sobre isso aí. É uma confusão danada. Aí sabe o que acontece? A empresa, ela não lê o mínimo aí, quando o trabalhador passa 12 meses, joga ele lá em outra atividade, né, para longe das coisas, aí demite ele. O trabalhador vai na Justiça do Trabalho, procura advogado trabalhista e o cara entra com ação de reintegração. E o juiz manda reintegrar. Entendeu? E manda pagar tudo atrasado. Pagar FGTS, salário, tudo mais. É um terror. Outro custo indireto que as empresas estão sem perceber, a coisa está muito ainda está lento no norte e nordeste do país, mas no sul do país, no sudeste está pegando fogo, são as denominadas ações regressivas. Ora, as ações regressivas são ações de natureza indenizatória, com fundamento constitucional que fala, olha, se houve dolo ou culpa, se houve negligência, vamos ler aí o artigo 120 e 121 da 8.213. 120. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva, violência doméstica e familiar. Basta para nosso caso o inciso 1. Ora, pronto. Se foi identificada a negligência quanto ao atendimento das normas individual e coletiva de proteção, o INSS diz assim, peraí, eu vou pagar aqui o benefício, eu vou pagar auxílio incapacidade, eu vou pagar aposentadoria por invalidez, eu vou pagar pensão acidentária, pensão não é pensão alimentícia, não. Pensão por morte. Pensão por morte acidentária. Eu vou pagar auxílio acidente no caso de sequelas do acidente. Agora, eu vou pedir reembolso. Eu vou me ressarcir. E é bom que se diga que esse ressarcimento se dá no âmbito da Justiça do Trabalho. Porque também se trata da questão trabalhista, mas eu vou agregar, são custos indiretos, são as ações de danos morais, de danos materiais, de danos estéticos. Então, a empresa tem mais esse custo também. Além, outro custo que a empresa tem é ser obrigada, custo indireto,
a depositar mensalmente O o FGTS. FGTS. Enquanto durar o é afastamento. se é comum o benefício por incapacidade temporária, não precisa depositar. Mas, se for acidentário, tem que fazer, sim, o depósito do FGTS. Então, custos diretos. O que são custos diretos? Aqueles incidentes diretamente sobre a folha de pagamento. E os demais são custos indiretos. Fala um pouquinho, Sinésio, sobre os serviços aí da pessoa e pessoa. Ora, o escritório é um escritório que tem mais de 400 advogados. É o segundo escritório com mais advogados do país. Tem filiais São Paulo, Rio de Janeiro, Uberaba, Minas Gerais, Brasília, Ilhéus, Recife, Aracaju, e a filial aqui. Atua, portanto, além de ter essas filiais nesses estados que citei, a atuação, em verdade, ela é nacional. Eu, por exemplo, nesse momento, eu estou para fazer um opinativo de um supermercado lá de Minas. Eu tenho uma outra situação lá do Pará. Então, a atuação nossa é nacional. E com 8 filiais no Brasil. A área de atuação, o pessoa e pessoa nasce necessariamente na área trabalhista. Mas hoje, nós somos um escritório de negócios. Então, foi assim que eu fui convidado para ingressar como sócio e construir a área de previdência. Na área do custeio. Mas nós temos cível, consumidor, compliance, LGPD, temos área empresarial, tributária, direito médico, além da área que é o carro-chefe da gente, a área trabalhista. Realmente, porque tudo nasce exatamente com o professor Roberto Pessoa. Na verdade, já nasce com o pai dele. Para você ter ideia, nós fizemos o ano passado, em outubro, 40 anos de atuação como escritório. Nossa, quando eu nasci, viu? Não que eu seja velho, né? Hein? Estou falando 40 anos quando eu nasci, não que eu seja velho. Eu tinha época já 25 anos. Tava novo, continua. Pessoa é um escritório que realmente zela por um nome que tem, né? Cresce e estamos permanentemente, exatamente, buscando atender de forma ética, séria, concreta, estudando cada vez mais, atender a clientela que basicamente são empresas. A tendência, existe aqui e ali alguns clientes, pessoa física, mas a tendência natural é só termos clientes na área empresarial. É um escritório, em síntese do escritório de negócio. Quando você entra no pessoa e pessoa, você tem uma assessoria voltada para o seu negócio, com visão do seu negócio. Qual o contato, Sinésio? pessoaepessoa.com.br, não é isso o site? Sinésio Cirino, @pessoaepessoa.com.br. Meu telefone é 98889-9506. Vou repetir, 98889-9506. E as pessoas estranham que eu dou meu celular. Mas eu também estranhei. Todo mundo estranha. Mas eu quero dizer que eu aprendi isso em 20 de agosto de 1984, quando eu ministrei a primeira aula
de direito previdenciário. Portanto, eu vou completar agora, dia 20 de agosto, 37 anos. E quem me colocou, quem pegou em minha mão, tremendo, para me levar para dentro da sala de aula, foi a professora, minha colega auditora, Mariângela Didier. E Mariângela, além dos conhecimentos teóricos de previdência e prática, era uma religiosa extraordinária, com um detalhe, muito solidária. E ela dizia o seguinte: a aula não termina nessa sala. Na sala. A aula se mantém permanentemente. E a única forma, Sinésio, de fazer isso é dando o seu telefone de casa. De casa? Então, eu comecei a dar meu telefone de casa enquanto não tinha celular. Só vou lhe contar uma coisa que vale a pena, as pessoas vão rir. Uma colega, vou dar o nome dela, Penha, uma das melhores alunas que eu tive ao longo da coisa, a outra foi Maria Auxiliadora, ela, Penha, ligava para minha mulher todo dia. Ela assistia aula comigo, e antes de eu chegar em casa, ela estava me ligando com dúvida. E ficou amiga de minha mulher com isso. E um dia desse, ela assistiu uma live eu dando meu telefone. Ela me telefonou quando acabou a live para dizer: que absurdo é esse? Você dando telefone celular. Eu digo: você esqueceu que eu lhe dava o telefone de casa. E ela ficou sentindo e começou a rir. Ninguém perturba, não. As pessoas só fazem certa, na hora certa. Hoje, então, com o Zap, as coisas facilitaram bastante. Verdade, verdade. Eu gosto dessa troca porque eu aprendo muito. Entendeu? Rafael, se você estiver aí e quiser participar ao vivo, daqui a pouco eu te chamo, viu? Se quiser dar uma entrada para dar uma palavrinha, vou, Rafael. Eu te chamo já já. Como Nós falando com o Rafael, engenheiro de segurança, que está aí também. Ah, pois não. Sinésio, meu querido, faltou mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa que você queira falar que não tenha perguntado? Não, eu só queria perguntado lembrar rapidamente que existe o custo direto sobre o financiamento das aposentadorias especiais, né? Sim, me perdoe, FATEC, né? As Faz nome de faculdade, FACET. É o FACET. As empresas, quando tem empregados que têm direito à aposentadoria especial, ela tem que fazer um financiamento. Aposentadoria especial é aquela de 25, 20 anos ou 15 anos de trabalho. Se a empresa tem, vamos dizer, 10 empregados que têm direito à aposentadoria especial de 25 anos, ela vai ter que, além do RAT, o RAT do RAT, FAP, ajustado, ela vai ter que fazer o quê? Um adicional sobre a remuneração desses 10 de 6%. De 6%. Essa variação, se for de 20 anos, vai ser 9%, a mais 6, 9 ou 12, adicional. Né? Ou então, se for de 15 anos, vai ser um adicional de 12%. Então, é mais esse custo direto aí sobre a folha de pagamento. E ainda tem aquela questão lá da retenção, quando tem retenção de INSS, que pode variar também, né? Ao invés de 11%, aumentar mais 2, 3 ou 4%, em função do ambiente especial que dá direito à aposentadoria. Exatamente. É a mesma lógica. Mesma lógica. É a mesma facete, apenas fazendo sobre a retenção. Perfeito, perfeito. Meu nobre, tem mais algo que você queira nos falar? Eu quero agradecer. É fantástico a live com você. Ó, País, 9h34 passou que a gente nem percebeu. O tempo voa. Quem assiste, pessoas experientes, inteligentes, perguntas fantásticas. Fiquei entusiasmado com a ideia. E vamos para frente. Vamos fazer outras lives ainda esse ano, se Deus quiser. É sempre um prazer estar aqui, nesse ambiente, no Gilmar Mendes, sério. Convida. Oh. É bom ressaltar. Gilmar Mendes, sério. Convida. Pois é. Até outra hora. Muito bom, feliz. Muito obrigado. E pai. Vamos para frente. Eu conversei com Sinésio Cirino, que é advogado militante na área de custeio previdenciário, sócio do escritório Pessoa e Pessoa, advogados associados.
auditor fiscal da Receita Federal aposentado, parecerista na área previdenciária, autor, coordenador e coautor de vários livros na área de previdência e também professor de Direito Previdenciário em cursos para empresas, pós-graduação de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, lá da pós que a gente coordena também, né? Em todo o território nacional. E um excelente aprendizado. Aprendi muita coisa mesmo, né, que a gente não tinha noção do que era. Para mim, para mim está entre os 5 maiores nomes da área previdenciária, principalmente no que diz respeito a custeio, que para mim é referência aí, né? Carla, a live vai ficar gravada aí, gente, a live, quem quiser assistir novamente, encaminha para todos aí, vai ficar gravada aí no meu IGTV. Quem está lá no meu grupo de ex-alunos, DP na Veia, a gente vai colocar o link daqui a pouquinho, vou mandar para Sinésio também, quem tem contato com ele. Então assistam, encaminham. Para mim foi assim, uma das lives mais tops que a gente fez, assim como foi a outra também que a gente fez há cerca de 1 ano. E que a gente faça a outra antes de completar 1 ano de novo, tá? Quando tiver novos temas, quando tiver tema, fala. Obrigado, vai ser uma honra. Vamos pensar e vou indicar aqueles professores para o Jaldo para falar de ICMS. E o criador do FAP. O criador do rádio do FAP, né? Hein? O criador do FAP. E Paulo Rogério. Mestre, Paulo Show. Paulo Show. Você vai surpreendê-lo chamando ele de Paulo Show quando ele for fazer. Ele vai ficar surpreso, ele fica todo emocionado com essa questão. Porque eu falei e acabou colando o nome. Hoje todo mundo chama Paulo Show. Você vai ver que é brilhante. Gente, forte abraço, até a próxima. Não, meu querido, um abraço a todos. Valeu. Até outra hora. Abraço a todos.